um amigo nosso fez a seguinte pergunta, que no livro Salvação, escrito por Rutherford, conforme vocês podem ver aqui, é em 1939. Diz assim, na página 135, o povo de todas as nações que há de obter a salvação tem de vir para a casa do Senhor e adorar ali. Quer dizer, precisa crer e adorar a Jeová Deus e ao Senhor Jesus Cristo, seu principal instrumento. Então vejam que aqui o português era bem antigo, bem diferente do que é hoje. A língua muda, né? Bom, então aqui usou-se o termo adorar, né, uma vez a palavra, tanto para Jeová quanto para Jesus. Talvez algum opositor desinformado, ele venha com esse argumento e dizer, olha aqui, se tem uma palavra só, então, obviamente, Jesus é adorado do mesmo modo como Jeová é adorado. Será mesmo? Não é isso, gente. As pessoas têm que entender que Rutherford nunca entendeu que Jesus era parte de uma trindade. Os irmãos da Torre de Vigia, eles desde o início entenderam perfeitamente que o Pai é maior do que o Filho, conforme diz João 14:28. Nunca houve uma confusão quanto a isso dentro das crenças da Testemunha de Jeová. Nós sempre soubemos disso. E é isso que nos faz diferente das religiões. Então, gente, se Rutherford nunca entendeu que Jesus era tão Deus quanto Jeová, você realmente acha que ele entendia que Jesus deve ser adorado da mesma maneira como Jeová é adorado? É óbvio que não. Gente, adorar é apenas uma palavra. O que eu quero dizer com isso? O que significa adorar? Entendeu? Então a gente tem que entender e tem que interpretar isso baseado no que estava na mente da pessoa naquela ocasião. O que o escritor tinha em mente? Qual era o conceito que ele tinha em mente? Certamente, adorar a Jeová é uma coisa, adorar a Jesus é outra coisa. A adoração a Jesus é uma adoração relativa à sua posição como rei. E o que o próprio autor escreveu deixa isso bem claro. Adorar a Jeová, Deus, ou seja, Jeová, é adorado como Deus, e o Senhor Jesus, olha ali, seu principal instrumento. Ou seja, Jesus é o principal instrumento de Jeová. É nesse sentido, nesta posição, que ele recebe a adoração dele. Ou seja, é apenas uma homenagem. Essa adoração que Jesus recebe envolve a honra, envolve o respeito, envolve o reconhecimento dele como rei, representante de Deus, como rei selecionado por Deus, como primogênito de Jeová. Isso é adoração a Jesus. Só que a gente hoje prefere não usar o termo adoração. Nós preferimos usar outros termos, tais como honra, respeito. No passado, os irmãos usavam o termo adoração. A palavra, gente, é só uma palavra isso. Palavras são apenas palavras se elas não vierem repletas de sentido. O que o escritor tinha em mente? O que ele pensava? Será que ele pensava que Jesus é tão Deus quanto Jeová? É claro que não, ninguém diria isso. Todo mundo sabe que nunca foi assim. Então por que forçar coisas que não estavam na mente dos escritores? Isso só pode vir de gente desonesta. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos para ilustrar isso. Por exemplo, um texto que eu gosto de citar é o primeiro das Crônicas 29:20, que diz assim, Então Davi disse a toda a congregação, agora louvem a Jeová, seu Deus. E toda a congregação louvou a Jeová, o Deus dos seus antepassados, curvou-se e prostrou-se diante de Jeová e diante do rei. Ok, aqui nós temos a palavra prostrar-se em ato de adoração, a mesma palavra usada para Jeová e para o rei. Agora eu te pergunto, será que o escritor ele tinha na mente dele que o rei era tão Deus quanto Jeová, ou que a adoração que ele prestava ao rei era a mesma adoração religiosa que ele presta a Jeová? É claro que não. Isso não passava na cabeça da pessoa. A adoração ou homenagem que ele prestava ao rei, ele prestava ao rei, como representante de Jeová. Mas a adoração que ele prestava a Jeová era como Deus. É diferente, gente. O ato é o mesmo, mas é diferente a maneira como eu entendo aquilo ali. Veja também 1 de João 4:21. Diz assim, E recebemos dele este mandamento. Aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Então aqui nós temos uma palavra, amar, tanto a Deus quanto ao irmão. Será que isso contradiz o ensinamento de Jesus de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas? Será que isso contradiz? É claro que não. O que estava na mente do escritor quando ele escreveu isso? Obviamente, existe uma diferença de intensidade aqui, apesar da palavra ser a mesma e usada no mesmo contexto. O que estava na mente do escritor? É lógico que não estava na mente do escritor que nós devemos amar os irmãos assim, no mesmo nível que a gente ama a Jeová. Não era isso que estava na cabeça da pessoa. Se eu começar a interpretar as coisas dessa maneira, eu estarei acrescentando ideias ao que o escritor realmente disse. Por exemplo,
Raciocina comigo. Eu tenho que honrar a meu pai e a minha mãe, mas eu também tenho que honrar as autoridades. Eu também tenho que honrar a Deus. Eu também tenho que honrar a Jesus Cristo. Será que todas essas coisas recebem o mesmo tipo de honra? É claro que não. A pessoa que não consegue entender as diferenças entre esses sentidos da mesma palavra, ela tem problemas sérios, cara. Essa pessoa tem problemas. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, nós lemos que Deus enalteceu a Jesus e que diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, enfim, né? E lá no final do versículo, eu coloquei em vermelho aqui, diz assim, ó, para a glória de Deus, o Pai. Então, assim, ó, eu não teria nenhum problema em dizer, em admitir que no passado as testemunhas de Jeová adoravam a Jesus de uma forma idólatra e hoje não fazem mais. Eu não teria nenhum problema em admitir isso, se fosse verdade, mas não é, gente. Isso está errado, as pessoas não entendem o que elas afirmam sobre as testemunhas de Jeová. Esse conceito sobre adorar a Jesus ou não se manteve estático entre as testemunhas de Jeová. A única coisa que mudou foram os termos e palavras usados, justamente porque hoje prefere-se ter uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais simples, mais fácil de entender. Então, espero ter ajudado você com esse vídeo e que isso tenha ficado bem claro. Um grande abraço a todos, fiquem em paz. Não saia sem deixar o like e se inscrever no canal.